Fala dentista, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. Dessa vez a live número 93. Estamos sim aproximando da live número 100. Mas na live de hoje a gente vai falar sobre resinas compostas, né? A gente veio aí passando por uns assuntos bem associados à dentística, né? A gente tem falado duas aulas sobre oclusão já, uma sobre princípios de oclusão e outra sobre ajustes oclusais. E eu falei, cara, nada melhor do que falar sobre resina composta em si, porque eu acho que a gente usa resina composta para trabalhar nos ajustes oclusais e tudo mais, então vai ser um tema que vai associar muito bem, vai fazer uma sequência de conteúdo aí muito interessante, tá? Então a live de hoje a gente vai falar sobre resinas compostas. Se você não me conhece, meu nome é Bruno de Castro, sou cirurgião dentista e trago conteúdos aqui no YouTube semanalmente para te ajudar nos estudos da odontologia. Todo sábado às 3 horas a gente tem live, tá? E toda terça-feira tem vídeo novo no YouTube. Além disso, eu estou programando uma live especial que ela vai fugir um pouco dessa data de sábado, tá? Ela vai ser no dia 5 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas da noite. O que eu quero te ensinar nessa live, né? Eu trago muito conteúdo teórico de odontologia e tudo mais, mas vez ou outra eu trago uma live ensinando você a construir rotina de estudo, técnica de estudo. Porque não adianta eu te ensinar os conteúdos teóricos se você não tem uma organização de estudo, né? Não adianta eu te dar os ingredientes para fazer um bolo de cenoura se eu não te dou a receita, né? Então essa live, que é a Masterclass Como Estudar Odontologia, vai ser a receita de como você faz o seu bolo, tá? Da odontologia, ou seja, você vai aprender uma rotina de estudo que vai te fazer entender de verdade a teórica da odontologia que você estuda e, consequentemente, vai te dar mais segurança na prática clínica. Vai ser no dia 5 de fevereiro, segunda-feira, 19 horas da noite. Fica tranquilo que essa live aqui é gratuita, tá? Você pode participar aí. Se você quiser participar, coloca seu e-mail aqui e quero participar da aula. Bruno, onde que eu encontro esse site que você está me mostrando? Na descrição aqui dessa live que você está assistindo, você tem esse site. É só clicar lá, deixar seu e-mail e colocar em quero participar da aula. Entra também no grupo do WhatsApp que vai aparecer depois que você se inscrever, para você também receber o lembrete dessa masterclass, né, dessa live pelo WhatsApp, tá? No grupo. Fica tranquilo que esse grupo é silencioso, só eu mando mensagem. Nesse grupo eu só vou mandar assunto relacionado à masterclass, mais nada, tá bom? Então, te espero lá. Sem mais enrolação, vamos começar aqui com a nossa live, tá? Resinas compostas. Galera, resina composta, eu vou usar, para você ter uma ideia, o slide aqui, uma aula, você vai ter uma aula aqui hoje do Academy Dentista de Sucesso, tá? Então a gente vai usar os slides de uma das aulas do módulo de dentística, que é esse daqui. Bruno, o que é o Academy Dentista de Sucesso? É uma plataforma de estudos que eu criei, que ela te ensina a organizar sua rotina de estudo, ela te ensina todas as matérias do ciclo básico da odontologia, todas as matérias pré-clínicas, todas as matérias clínicas teóricas, tá? Ó, todas as matérias clínicas teóricas, só que é parte prática também, e tem muito mais conteúdo bônus aqui também, tá? Eu vou falar mais sobre essa plataforma, inclusive, lá na Masterclass lá, tá? Porque tem muita gente me pedindo para falar sobre essa plataforma. Na Masterclass eu vou esmiuçar um pouquinho mais ela, tá? Por enquanto, pra gente não perder tempo da nossa live aqui, eu só quis te mostrar aqui mesmo, porque para você saber que o conteúdo que você está tendo hoje é um conteúdo que fica dentro da plataforma Academy, tá? É bom que você já vai conhecer ali como que são os slides, como que é a aula em si. Se você já me acompanha aqui no YouTube, você já sabe como que é a minha didática, tá bom? Mas vamos lá. Resinas compostas, galera. Muita gente tem dificuldade sobre como selecionar uma resina composta. A gente tem muitas resinas no mercado, muitas marcas, muitas composições diferentes, tá? Mas a gente vai ter que entender alguns pontos aqui antes para a gente saber qual a melhor resina para cada caso, tá? Vamos entender então a composição das resinas compostas. Basicamente as resinas, óbvio que ela vai ter muito mais ingrediente, muito mais substâncias ali, mas 3 integrantes são principais, tá? Ela vai ter a carga inorgânica, que são partículas inorgânicas. O que é uma partícula inorgânica? Geralmente são... O que é uma coisa orgânica, né? Se você for lembrar da bioquímica lá, uma composição orgânica é aquela que tem carbono na composição e tudo mais. Então, por exemplo, um carboidrato, né, é uma molécula orgânica, uma proteína é uma molécula orgânica e tudo mais, tá? Cargas inorgânicas seriam, por exemplo, assim, alguma molécula formada com ferro, com zinco, com zircônia e etc, tá? São essas cargas aí inorgânicas.
Essas cargas inorgânicas, elas têm o intuito na resina de dar resistência para ela. Por ela ter carga, ela fica mais densa, tá? Ela tem mais densidade. Então, quanto maior a carga inorgânica, mais densa é a resina, tá? E essas cargas, elas podem variar em grupos, tá? Deixa eu colocar a imagem aqui do lado, isso. A gente vai ter desde a macroparticulada até a nanohíbrida. Eu vou explicar como que funciona cada uma delas, tá? A macroparticulada, como o próprio nome já diz, são partículas grandes, são partículas macro, tá? Se você for olhar lá no microscópio, você vai ver muitas partículas enormes, igual esse exemplo aqui, ó. A macroparticulada está aqui. Ela não é mais utilizada hoje, ela já foi muito utilizada no passado, quando se introduziu a resina composta na odontologia para substituir o amálgama, tá? Então, as primeiras resinas compostas, elas eram macroparticuladas, tá? Qual que é a característica da macroparticulada? Ela tem, até, de certa forma, uma resistência legal, só que você não consegue fazer uma estética legal nela. Você não consegue fazer um polimento muito bem feito. E isso acabava fazendo com que essas resinas se pigmentassem com o tempo, até fraturassem com o tempo, tá? E aí depois surgiu-se as microparticuladas, tá? As microparticuladas, elas são uma evolução da macro, que ela é o seguinte: você tem micropartículas, tá? É isso, são micropartículas. Você pega partículas menorzinhas e coloca ali, tá? Ainda assim, mesmo sendo microparticuladas, essas partículas ainda são relativamente grandes, tá? Não tão grande quanto a macro, tá? Mas ela ainda é um pouco grande. Logo, essa é uma resina que ela ainda tem resistência, né? Então, ela é mais indicada para dentes posteriores, porque os dentes posteriores a gente está procurando mais resistência do que estética. Óbvio que a estética é importante nos dentes posteriores também, mas a gente prioriza primeiro a resistência, certo? Então, a microparticulada, ela é excelente lá para dentes posteriores. Em seguida disso, né, a galera pensou, cara, a microparticulada ela é boa para dentes posteriores e tal, mas ela é um pouco fraca, sabe? Porque quebrou muito as partículas. Será que tem como a gente melhorar isso? E aí a galera teve a ideia de fazer a microhíbrida. O que é a microhíbrida? Ela mistura partículas micro com macro, tá? Então a gente vai ver essa imagem aqui do lado, por exemplo, onde a gente tem partículas macros e aquele problema que a gente tinha, que fraturava as resinas macros porque tinha um espaço muito grande entre essas partículas, foi preenchido com partículas micro. Então você reduziu o espaço entre essas partículas, consequentemente você aumentou mais ainda a resistência dela. Então hoje em dia, para dentes posteriores, a mais indicada de todas é a microhíbrida, tá? A microhíbrida, ela é a top para dentes posteriores, tá? Porque ela tem essa resistência, mas também ela consegue ter um acabamento e polimento legal, porque ela tem micropartículas nela, tá bom? E aí foi se desenvolvendo esses estudos, e aí falando, cara, essa microparticulada, microhíbrida, elas são muito boas para dentes posteriores, mas para dentes anteriores elas ainda até deixam a desejar um pouquinho, né? A microhíbrida não tanto, mas... Quer dizer, perdão, a microparticulada não tanto, né? Porque a microparticulada a gente consegue dar um polimento muito legal nela, tá? Mas, pô, ela ainda não fica um polimento legal. Será que não tem como a gente melhorar mais ainda isso? E aí que foi se criada a nanohíbrida, né? A nanohíbrida é o quê? Seguindo o mesmo princípio que fizeram da macro para micro, agora pegaram as microparticuladas e quebraram elas mais ainda. E aí fizeram nanopartículas, partículas 10 vezes menores, tá? Essas nanopartículas, galera, o que vai acontecer com ela? Né? De 5 a 10 vezes menores. São partículas tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que você consegue fazer um polimento perfeito, cara. Você consegue fazer um polimento perfeito, tá? E aí eles pensaram, cara, só que a gente faz uma nano pura, ela vai até que talvez ficar muito cara fazer essa substância, porque essa nano deu muito trabalho. Então, será que não tem como a gente baratear esse negócio? E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram as partículas nano junto com as partículas micro, tá? Então, a gente teve isso daqui, ó. A micro, as nanohíbridas, né? Que seria isso daqui, ó. Você pegava partículas micro, então são esses branquinhos aqui representam esses pretinhos da micro, e os pretinhos aqui são as partículas nano, tá? Então você teve a mesma ideia que teve-se na microhíbrida, só que agora a gente está fazendo uma nanohíbrida, tá? Menor ainda as partículas. Consequentemente, você consegue até ter uma resistência legal, consegue se baratear esse produto,
e você consegue ter uma estética muito boa. Então a nano híbrida ela é excelente para dentes anteriores, tá? E, Bruno, mas e se eu quiser fazer a resina nanoparticulada somente, pura, né? A nano pura, só nanopartículas. Eu tenho? Tenho, tá? É a nanoparticulada. Ela é excelentíssima para estética. Ela é a mais indicada para dentes anteriores, tá? A nanoparticulada. Mais indicada para dentes anteriores. Qual que é o problema dela? É muito cara, tá? Porque é uma tecnologia muito cara envolvida para fazer essa partícula. Então ela é uma resina cara. São as resinas de R$300, R$400, R$600 que a gente vai encontrar no mercado, tá? Só que a nanoparticulada, ela tem uma característica de, por as partículas inorgânicas serem tão pequenininhas, elas ficam tão pertinhas uma das outras que ela acaba conseguindo também ter uma resistência mecânica muito boa. Então ela fica tanto sendo boa para usar em dentes anteriores quanto em dentes posteriores. É a resina que a gente chama de resina universal, é a nanoparticulada. Você pode usar em qualquer dente. Ah, Bruno, se eu posso usar ela em qualquer dente, então eu vou comprar só ela. Cara, beleza, mas você acha que vale a pena você às vezes comprar uma resina de R$600 para usar em todos os dentes? Eu acho que às vezes vale a pena você trabalhar com a nanoparticulada em dentes anteriores e ter, por exemplo, uma microhíbrida ou uma nanohíbrida para dentes posteriores, que são excelentes resinas para dentes posteriores. Você consegue ter um polimento legal, você consegue ter uma resistência e um custo-benefício melhor. Vai ficar mais barato as suas restaurações. Mas fica a seu critério. Se você quer trabalhar com nanoparticulada em tudo, consequentemente você vai ter que projetar esse preço para o paciente. A resina vai ficar mais cara, a restauração vai ficar mais cara para ele, tá bom? Beleza, entendido as cargas inorgânicas, que é a parte mais difícil. Agora é a parte mais fácil. Agora a gente tem as cargas orgânicas. O que é a carga orgânica? Vocês repararam que nessas imagens aqui, no fundo, a gente tem uma cor amarela, né? Então a gente tem as partículas, são branquinhas e pretas, e no fundo a gente tem a cor amarela. Essa cor amarela representa a carga orgânica, tá? O que é a carga orgânica? São monômeros de resina que se transformam em polímeros quando se fotoativa, na polimerização lá no fotopolimerizador. Tá, mas o que isso faz, né? Ela faz a resina endurecer, né? A resina é maleável, ela está em monômero, você ativou com foto, ela se junta esses monômeros em polímeros e endurece a resina. Esses monômeros, eles podem ser BGMA, EGMA, TEGMA, EDGMA, enfim, tem várias formas de composição, mas o mais encontrado é o BGMA, tá bom? É basicamente isso. Só que carga orgânica não se liga com carga inorgânica. Aí foi necessário desenvolver uma união para esses dois compostos. E aí a gente tem o silano ou silorano também, tá? O que é? Para você entender o que é o silano, galera, imagina que as partículas inorgânicas são várias ilhas. São ilhas. E a carga orgânica, né, o BGMA ali, é o mar que circundam essas ilhas. O silano é o que conecta a ilha ao mar, que é o quê? São as praias. Então, em volta das ilhas eu vou ter as praias, tá? Então, nessa representação, o silano seria as praias das ilhas, tá? A praia une o mar à ilha. O silano une a carga orgânica à carga inorgânica, tá bom? É isso. Beleza, entendido isso, agora a gente vai para a classificação das cores, né? Porque a gente fala de resina, a gente viu nanoparticulada, parará, todos esses negócios aqui. Mas, e agora, Bruno? Eu escuto muito o professor falar de A1, A2, BA1, DA1, EC3. E agora, o que essas letras significam? A gente vai ver aqui, né? Além daquilo ali que a gente já viu, a gente tem 3 classificações muito importantes da resina que a gente tem que levar em consideração, que são as classificações das cores. É a matiz, o croma e o valor. O matiz, tá, é a classificação da cor propriamente dita. Por exemplo, se você for ver lá na sua resina A1, B1, etc., aquela letra A, ela representa a cor mais amarronzada. O B, uma cor um pouco mais amarelada. O C, um pouco mais acinzentada. E o D, um tom mais avermelhado. Mas é algo muito sutil, galera, tá? Você não vai pegar uma resina D1, ela vai ser vermelha. Ela vai ser quase da cor do dente, mas com uma puxada pro vermelho, tá? A C, ela não vai ser cinza, ela vai ser da cor do dente, mas um pouco puxadinha mais pro C, pro cinza.
Quer ver um exemplo? Olha aqui, o B é amarelo. Essa aqui é um B1. Ela não é amarela, mas é uma cor de dente um pouco puxada para o amarelo, tá? É isso que significa. Então, exemplo, né? Aqui o exemplo de cores, né? Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, né? Nas resinas a gente vai ter classificação A, B, C e D, beleza? Show! Entendido isso, a gente vai para o croma. O croma, galera, é a saturação ou a intensidade da cor. Para quem mexe com fotografia, já não preciso nem explicar isso aqui. Mas para quem não entende, vamos lá. O que é saturação? Quando você vai editar a sua foto lá no seu celular, se você aumenta muito a saturação, o que acontece? Intensifica demais as cores. As cores ficam muito fortes. Se você reduz e zera a saturação, você tem uma foto preta e branca. Você zera a intensidade da cor, ela fica preta e branca. Então, o croma da resina vai dizer a intensidade daquela cor. Então, por exemplo, se o A é marrom, o quanto é marrom? A1 é pouco marrom, o A2 é um pouquinho mais marrom, o A3 é um pouco mais marrom. Quanto maior o número, mais intenso é a saturação, consequentemente, mais forte é aquela cor, tá? Consequentemente, mais escura vai ficar um pouquinho a resina, porque quanto mais cor eu coloco, né, menos passagem de luz eu tenho, né? Então eu saio daquela translucidez e venho para mais uma opacidade, tá? Beleza. É entendido isso? Então seria como exemplo, amarelo claro, amarelo médio, amarelo escuro, azul claro, azul médio, azul escuro. Seriam isso, entendeu? Nas resinas a gente vai ter a classificação de, por exemplo, A1, A2, A3, A3,5, A4, entendeu? B1, B2, B3, B3,5, B4, igual tá aqui na imagem aqui, ó. Tá bom? E para finalizar, a gente tem o valor. O valor muita gente tem dificuldade de entender o que é, tá? O valor é a classificação da intensidade da luz ou do brilho. Como assim, Bruno? Lembra que eu falei, agora há pouco eu falei sobre quanto mais escura a gente vai ter resina, mais opaca ela vai ficar, menos luz ela passa. Só que a gente consegue manipular isso dependendo da resina que a gente compra. Dependendo da luminosidade da resina. Você já deve ter ouvido falar de resina de esmalte, resina de dentina, resina bari, que é de corpo, né? Resina translúcida, resina de efeito. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando do valor da resina, tá? Ou do brilho, da luminosidade, enfim. É como se eu aumentasse ou reduzisse a saturação de uma foto, porém, a gente vai ter em questão de transparência ou não, tá? Exemplo, nas resinas são classificadas pelas siglas D, quando a gente está falando de uma resina para dentina, tá? E, quando a gente está falando de esmalte, em inglês enamel. B, quando a gente está falando de resina de corpo, só que é body. E T, quando a gente está falando de uma resina translúcida, que é geralmente de efeito. Toma cuidado para não confundir esse B aqui com o B da cor, tá? Seriam dois Bs mesmo, tá? Então, por exemplo, se você for comprar uma resina na matriz B, croma 1 e de corpo, ela seria uma B1B, tá? Tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Como que isso se classifica nas resinas? Como que eu encontro isso no mercado? Você vai encontrar isso aqui, ó. Resina A1D. Significa que ela tem a matiz matiz A do croma 1 e ela é para dentina. E essa outra aqui, ó. Exemplo, A2B, né? Ela tem a matiz A da croma 2, só que ela é body, é para corpo. E essa aqui, A3E, ela tem a matiz A, croma 3, só que ela é para esmalte. E essas resinas aqui, CT, BT, GT, AT, geralmente são aquelas resinas de pigmento. Um pigmento azul, pigmento amarelo, etc. Tá? Ou translúcida mesmo, propriamente dita. Tá? Então, o que você tem que entender para comprar resina? Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui. Eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou falar uma outra coisa aqui para a gente finalizar esse ponto. Tá? Vamos lá. Você tem que entender isso e você tem que entender o tamanho da carga inorgânica dela. São duas coisas que você precisa entender para comprar resina. Classificação de cor e classificação de intensidade. Quando você vai comprar sua resina, se você olhar no tubinho lá, ela fala para você se ela é microparticulada, se ela é nanohíbrida, se ela é nanoparticulada e etc. Então, por exemplo, eu posso ter uma resina A1D, eu posso ter uma resina A1D microhíbrida
A1D microparticulada, A1D nanoparticulada, A1D microparticulada. Eu posso ter qualquer uma daquelas classificações de carga nessas cores, tá? É isso. Então é entender. Exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma restauração de dente anterior. Qual que é a resina top de linha para dente anterior? Nanoparticulada, correto? Correto. Nanoparticulada. Então eu vou comprar uma resina nanoparticulada. Tá, da nanoparticulada, quais cores eu quero comprar para aquele dente? Aí eu vou lá com a escalinha de cor, vitra na boca do meu paciente, eu tenho que descobrir qual que é a cor. Ah, vamos supor que aqui eu descobri que o dente do meu paciente é um B1. Só que aí a gente tem que entrar num outro ponto também de escolha de resina, que em dentes anteriores a gente vai escolher em várias partes essa resina. Às vezes mais na parte incisal vai ser uma cor de resina, no terço médio vai ser outra cor, e no terço incisal vai ser outra cor. Eu já fiz uma live ensinando a fazer essas escolhas de cores como faceta, por exemplo, tá? Ensinando a fazer essa restauração. Eu vou explicar um pouquinho nessa live aqui para vocês terem uma noção. Tá? Mas dentro do Academy, inclusive, eu explico muito sobre isso. Tá? Deixa eu abrir aqui um quadrinho em branco para eu desenhar. Cadê? Que aí eu vou explicar para vocês isso daqui. Tá? Vocês vão conseguir entender isso aqui do que eu estou falando. Ó, essa aula aqui está muito bem explicada, na moral. Vamos lá, galera. Eu vou desenhar aqui um incisivo de lado. Deixa eu ver se eu conseguir fazer um desenho bonitinho de incisivo. Ah, rapaz, vai tá bom. Fala tu. Não tá uma Brastemp, mas tá bom, né? Vamos lá. Vamos supor que esse dente aqui, ele fraturou aqui, ó. Plau. Uma classe 4, tá? E eu perdi tudo aquilo ali que tá ali em cima. Tá? Aquilo ali sumiu, deixou de existir. Tá? Isso aqui tudo pra cima, deixa eu aumentar minha borrachinha aqui para pagar mais rápido. Daqui pra cima deixou de existir. Tá? Só que eu preciso restaurar isso aqui, certo? Tá, como que eu restauro? Ah, vai ser com nanoparticulada tudo? Depende. Tá? A nanoparticulada você tem que tomar cuidado com uma coisa. Por mais que os vendedores não, os fabricantes falam que ela aguenta carga posterior, pororó. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Eu recomendo você usar nanoparticulados só para onde você quer puramente estética, tá? Aonde você precisa ter resistência de carga, você usa uma microhíbrida, tá? Ou até uma nanohíbrida, tá? Pode ser utilizada também. Então vamos lá. O incisivo superior, aonde que eu vou ter esforço mastigatório? Aqui na ponta incisal dele, na borda palatina, né? Porque o quê? O incisivo inferior, ele encaixa aqui, certo? Ele vai encaixar aqui, ó. E ele vai deslizar para lá no movimento de guia incisivo. Então, essa parte toda aqui, ela vai receber carga mastigatória. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma cor de resina de esmalte, uma resina microhíbrida ou microparticulada. E você vai fazer somente a parte de esmalte lá atrás, tá? Lá atrás, com essa resina, tá? Você faz lá com uma matrizinha, com um guia, alguma coisa, mas você vai fazer só aquela parte onde vai passar o dente ali, vai ter contato. Aquela parte tem que ter uma resistência muito grande. Óbvio que eu já fiz, seguindo a teoria, que eu fiz o sistema adesivo todo aqui, preparo e tudo mais, né? Fiz isso, agora eu tenho que fazer as bordas proximais. Vou fazer com a mesma resina. Top, fiz, tá? Segunda coisa agora, eu preciso fazer o meio do dente, né? O meio do dente. Aí eu tenho que usar uma resina ou de dentina ou de corpo. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Gente, a resina de dentina, ela é um pouquinho mais translúcida do que a de corpo. A de corpo ela é bem opaca. Então, por exemplo, se eu tenho um dente que está com uma dentina escurecida e eu quero camuflar, eu posso usar uma resina de corpo aqui no meio. Se não, ele está com a dentina clarinha, bonitinha, eu posso usar de dentina. Quem vai mandar é o substrato do meu dente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma resina, você vai pegar uma resina de dentina ou de corpo, você vai restaurar o meio, tá? Esse meio, você pensa comigo, vamos lá. Eu vou conseguir polir essa resina do meio, porque depois eu vou fazer um recobrimento com uma resina de esmalte aqui.
Se eu vou fazer um recobrimento com a resina de esmalte, eu não vou conseguir polir essa resina do meio. Então eu não preciso ter uma resina que seja de bom polimento. Mas o que é interessante eu ter ali? É uma resina que eu tenha uma resistência de carga. Mas nem tanto também. Por quê? Porque ali não vou receber muito esforço de carga ali dentro. O ponto de maior esforço de carga é aqui, ó, onde eu já usei uma resina boa para carga. Então aqui dentro, galera, eu posso usar uma resina baratinha. Eu posso usar uma, você tem ideia? Uma microparticulada, uma micro híbrida eu posso utilizar ali que tá de boa. Uma resina de R$60, de R$50 eu posso usar aqui, que eu não vou estragar a minha restauração. Então eu venho fazendo os incrementos aqui e tudo mais, bonitinho, tá? E eu deixo um bom espaço para eu fazer meu esmalte para eu não dar sobrecontorno, que hoje em dia a galera vai fazer faceto, o que mais erra é nessa etapa, tá? Coloca muita resina aqui e aí a resina de recobrimento de esmalte depois vai ficar com sobrecontorno. Então eu venho restaurando isso aqui e fotoativando, eu faço a dentina aqui, certo? Beleza. Se o meu dente tem uma variação de cor muito grande, do terço médio para o terço incisal, eu posso, por exemplo, fazer uma cor mais escura no terço médio e posso fazer uma cor um pouco mais clara, tá? Aqui, deixa eu clarear um pouco mais aqui, porque ficou bem sutil esse clareamento, que eu clareei aqui. Eu posso fazer uma resina um pouco mais clara aqui para cima, que eu consigo fazer essa estratificação, tá? Eu consigo fazer essa estratificação e acompanhar aquela alteração de cor do dente, né? Que é mais escurinho no terço cervical e vai clareando para o terço incisal. Feito isso, eu vou observar o dente do meu paciente do lado, se ele tem alguma coisa de efeito. Por exemplo, a incisal desse dente, né? Ela tem aquele alinho radiopaco, ela é azulada, ela é acinzentada. Aí eu vou fazer uma resininha de efeito aqui em cima e aqui não, porque aqui tem que ficar translúcido. Só na bordinha, tá bom? Fiz isso, o que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou vir com uma resina de esmalte para recobrir tudo aquilo ali. Só que essa resina de esmalte eu tenho que ter dois cuidados. O primeiro cuidado é que essa resina tem que ser nanoparticulada, porque eu quero um excelente polimento aqui, tá? Segunda coisa que eu tenho que tomar cuidado com ela é a espessura. Quando você tem uma resina de esmalte, ela é translúcida, muito translúcida. Porém, se você faz um espessamento muito grande dela, ela tende a ficar cinza. Então você não pode ultrapassar, cara, não pode ultrapassar de 2 milímetros de espessura. Cara, 2 milímetros é muita coisa, tá? Então eu recomendo você fazer no máximo possível aqui com essa de dentina e deixa só um filepinho para você fazer com esmalte. Só para recobrir e fazer o acabamento polimento mesmo. Eu recomendo que você faça isso aqui com meio milímetro a 1 milímetro de espessura, algo muito fininho mesmo, tá? E aí você vai vir recobrindo isso aqui com essa resina de esmalte, tá? Fazendo toda a anatomia e tudo mais, bonitinho. Aqui, ó. E aqui a gente recuperou a nossa restauração. E aí você tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Geralmente quando a galera restaura isso aqui, faz isso aqui ficar assim, ó. Um sobrecontorno absurdo aqui, ó. Desse jeito. Você vai ter que pegar a sua broquinha de acabamento e polimento e você vai ter que vir aqui, ó, passando a sonda para testar e tal, até a sonda entrar e sair liso aqui, ó. Tem que terminar em zero esse aqui, tá? Então esse aqui tem que ser feito um acabamento e polimento muito bem feito, tá? Para você conseguir uma lisura top dessa restauração. E aí você fez a sua restauração, entendeu? Então é assim que a gente faz a nossa restauração em resina composta, quando a gente tem que fazer essas estratificações de cores, tá? Em dente posterior é muito mais fácil. Em dente posterior você usa dentina ou corpo, né, lá no fundo e fez o esmalte por cima, tá? É muito mais fácil de fazer. Geralmente no dente posterior a gente escolhe uma cor de dentina e uma cor de esmalte e acabou, tá bom? Então um exemplo aqui só pra gente finalizar a nossa aula, olha só. Restauração classe 1 simples, de um molar superior. Vamos supor que a tonalidade da região cervical do dente é A3, a gente testou lá, e na oclusal é A1. Eu posso usar, por exemplo, uma resina com carga microparticulada, que é a região de esforço mastigatório. Então, por exemplo, podemos entrar com a dentina sendo uma A3D ou uma A3B para construir a dentina. Quem vai mandar é a cor do substrato embaixo. Se o substrato está muito escurecido, eu preciso camuflar ele mais, então eu vou usar uma A3B. Se não, está numa cor de dentina normal, eu posso usar a A3D, tá bom? Beleza, em seguida fiz as cúspides ali, fotoativei e tudo mais. Vou usar de esmalte. Como a oclusal é A1, eu vou usar a A1 de esmalte, A1E, para reconstruir a parte de esmalte. Venho fotoativando, acabou, tá?
E se for uma classe 4, por exemplo, do incisivo central, como o exemplo que a gente deu agora aqui? Tonalidade da região cervical do dente é A3, e na região medial é A2, e na região incisal é uma A2 bem translúcida. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar uma resina com carga nano, porém a gente pode fazer aquelas misturinhas que eu falei para você, da microparticulada ou microhíbrida por dentro, a microhíbrida lá na borda palatina, para a gente aguentar esforço mastigatório e etc. Então a gente podemos usar uma A3E para construir a parede palatina, tá? De esmalte, porém microhíbrida, tá? Ou microparticulada. Depois uma A3D para construir a porção da dentina cervical, né? Aquela região de dentina. Uma A2B para construir a porção dentina medial. Uma A2O para fazer o efeito na borda incisal. Essa A2O é uma opaca também, que eu não falei para vocês, mas é como se fosse uma resina de efeito para fazer a translucidez aqui da borda incisal do dente, se o paciente tem isso, tá? Se não tiver, se for um paciente mais velho, geralmente ele não vai ter. Aí você não faz. E depois, uma A2T para finalizar a borda incisal, para fazer esse efeito também, e recobre tudo com A3E, uma A2E, enfim, ali na face vestibular, porém só que com de esmalte e nanoparticulada para você fazer o polimento legal. Tá bom, galera? Tem uma aula que eu fiz sobre sistemas adesivos e tal, tá lá no Academy essa aula, que eu falo sobre umas técnicas de biomimética para aumentar o poder de adesão dos adesivos. Então é uma aula completa sobre o sistema adesivo e tudo mais e tal. Cara, sim, foi uma live, inclusive, que eu fiz sobre isso, né? Tá lá no Academy. É essencial, cara, estudar isso, tá? Porque não adianta nada você saber escolher resina e os carambas se você não sabe fazer o processo de adesão bem feito, tá? Se você quiser, se você achar útil, assim, Bruno, eu acho válido a gente fazer uma live sobre adesão e tal, comenta pra mim no chat aí, que eu vou ver, e se tiver muita gente interessada, cara, manda aí no chat que eu vou fazer essa live semana que vem, tá? Sobre adesão, tá? Vou anotar pra gente fazer isso daí. Galera, não sei se vocês repararam, mas a live de hoje foi uma fake live. Enganei vocês, tá? Foi uma fake live, por isso que eu não respondi tanto as dúvidas de vocês no chat. Por quê? Porque eu tô no CIOSP nesse exato momento, tá? Então eu tô aqui dando aula pra vocês e tô no CIOSP. Bruno, como que você faz isso? Eu tenho irmão gêmeo. Mentira. Eu programei a live, tá? Eu gravei essa live antes, na verdade, não é uma fake live, ela é gravada. Mas pra vocês não ficarem sem conteúdo, tá? Pra vocês não ficarem sem conteúdo. Porque eu falo que todo sábado às 3 horas eu vou estar aqui. Então todo sábado às 3 horas eu vou estar aqui gravando conteúdo pra vocês, tá bom? Então, tá aqui a live, tá? Comenta aí no chat. Eu vou estar assistindo essa live, tá? Um pouquinho. Se pá, eu vou estar lá no CIOSP tirando as dúvidas de vocês no chat durante a live, tá? Então isso que é interessante. Eu devia ter falado isso no início, né? Desculpa. Enfim, convite para vocês, galera. Dia 5 de fevereiro, Masterclass Como Estudar Odontologia. Se você tá com dificuldade em organizar uma rotina de estudo, cara, parar de ter problema de estudo, cara, tipo assim, parar de pegar final, parar de nota baixa, parar de se sentir sobrecarregado, parar de se sentir culpado enquanto descansa, tá? Viver na adrenalina por causa de estudo, por causa de odonto, para com isso. Se inscreve na live Como Estudar Odontologia, vai ser dia 5 de fevereiro, tá? Às 19 horas. Então, eu vou te ensinar a você uma rotina de estudo que vai te fazer entender de verdade a teórica. Então, como que eu aplico uma rotina de estudo com técnicas de estudo que me faz aprender de verdade? É isso que eu vou te ensinar. E, consequentemente, se você aprendeu, você vai ter mais segurança na prática clínica. Vai no link que está na descrição da live, tá? Deixa o seu e-mail lá e coloque em Quero Participar da Aula. Entra no grupo do WhatsApp para você não perder nada, porque essa aula ela vai ficar ao vivo, mas ela vai ficar poucos dias no ar, tá? Então, eu recomendo que você assista lá ao vivo, por 2 motivos. Primeiro, para você tirar suas dúvidas, e segundo, para você não dar mole e perder essa aula, tá? Beleza? Então, ó, pra você ter ideia, o que eu vou ensinar nessa aula aqui, eu ensino em 4 módulos do Academy. São esses módulos aqui que eu ensino a organizar a rotina de estudo, tá? Eu ensino a organizar a rotina de estudo aqui. Eu vou ensinar tudo isso aqui nessa live para você e essa live vai ser de graça, tá bom? Vejo você lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui a nossa fake live número 93. Te vejo semana que vem aqui, sábado, às 3 horas também, tá? Dia 3, pra gente falar sobre sistemas adesivos, adesão, tá bom?
Fica com Deus, muito obrigado, te vejo na próxima aula. Valeu!